vamos falar sobre os 10 princípios da liderança. Na verdade não é um texto meu, é um texto de John Maxwell, que é um dos escritores talvez mais famosos que tem sobre liderança na atualidade, né? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Usei bastante a Bíblia hoje. Marcos 8, do 34 ao 38. Quem achou aí, leia para nós, em nome de Jesus. Marcos 4. Marcos 8, do 34 ao 38. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que diria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Então, esse é um texto, talvez, chave quando a gente pensa em liderança cristã. Porque ele diz o que cada um tome a sua cruz. Temos que entender que a cruz não é karma, né? Porque às vezes a gente pode pensar na cruz como o karma do espiritismo, né? Que cada um tem seu karma, quer dizer que cada um tem um problema para carregar. A cruz não é isso. A cruz, na verdade, ela é a renúncia. É de nós renunciarmos a nós mesmos a cada dia e seguir os passos de Jesus. E não seguir a nossa vontade, aquilo que nós queremos, aquilo que nós talvez desejamos, mas sim aquilo que o Senhor deseja para nós. Então, pensando sobre os 10 princípios de liderança, primeiro ponto aqui que John Maxwell coloca é que liderança é serviço. Liderança é servir. Que é o que diz aqui o 35. Qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, nós temos que entender que para sermos líderes modelos, líderes exemplo para essa geração, para essa cidade, a primeira coisa que nós temos que aprender é que precisamos ser servos. Vamos abrir Mateus 20, do 25 ao 28. Mateus 20, do 25 ao 28. Quem achou já pode ler para nós? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grandes, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 28 também. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então veja que assim, esse texto aqui ele está relatando a história, né, dos filhos de Zebedeu que queriam o quê? Que a mãe pedisse para eles assentar uma à direita e uma à esquerda, porque eram os mais importantes. Né? Quem está sentado primeiro à direita o mais importante, o primeiro à esquerda o segundo, e assim sucessivamente. E aí Jesus diz assim, não é assim que funciona no nosso reino. O nosso reino, o que funciona é o servir. Porque Jesus veio para servir. Jesus não veio exercendo autoridade, mandando as pessoas fazer tudo. Não. Ele foi um servo.
né? Então a gente precisa aprender com Jesus. Então a gente precisa entender a primeira coisa, que para mim ser líder eu vou ter serviço. Né? Por quê? Porque é isso que é a liderança. E mais do que só a liderança, eu costumo falar que para qualquer filho de Deus, para qualquer cristão, esse é um princípio que precisa estar latente nas nossas vidas. Sermos servos. Né? Então, eu creio que isso é muito importante nós termos claro na nossa vida. Não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. Tudo tranquilo? Em segundo lugar, devemos permitir que os propósitos de Deus tenham prioridade na nossa vida. Aí o áureo, né, é o Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu preciso entender que eu tenho que colocar o propósito que Deus tem na minha vida como principal. Não pode ser o segundo, terceiro ou quarto. Não, o que Deus tem para mim precisa ser prioridade. Nós vemos muitas pessoas que abnegam do propósito que Deus tem para eles, do chamado que Deus tem para eles. Porque deixam de viver o propósito de Deus. E o mundo está cheio de atrativos para isso. É muito mais fácil você estar no mundo hoje do que você estar servindo a Deus verdadeiramente. É difícil nós seguirmos os propósitos de Deus. Por quê? Porque o inimigo vai tentar nos derrubar. A Bíblia fala que ele é como um leão que está ao nosso derredor, né, tentando nos derrubar. Então, o inimigo é um estrategista e ele fica ao nosso derredor tentando nos derrubar. Então, nós devemos buscar o reino de Deus acima de tudo. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem, Pode. porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual era o propósito de Jesus nessa terra? Restaurar o homem a Deus, né? E para fazer isso ele precisava morrer na cruz. Então o objetivo de Jesus era morrer na cruz. Vamos pensar, se nós pensar em meta, né? Hoje se fala muito em meta. A meta de Jesus era o quê? Morrer na cruz. Então era o propósito dele. Podemos trocar a palavra meta por propósito. O propósito de Jesus era esse. Então nós também temos que entender qual que é o nosso propósito. Porque se nós não entender, talvez nós nos desviemos do caminho. Jesus podia ter se desviado se ele não soubesse qual era o propósito dele. Quando o diabo disse, ó, se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Jesus podia ter perdido o propósito quando ele entrou em Jerusalém e as pessoas, Hosana, Hosana, receberam ele como um rei. Poderia ter se desviado do propósito, sim ou não? Poderia. Mas como ele sabia aonde ele tinha que chegar, ele conseguiu chegar. O problema hoje é que muitos cristãos não sabem onde querem chegar. E quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar, se a gente não sabe o que quer, também não vai saber o que fazer, não vai saber como proceder. Então nós devemos saber o que nós queremos. E aí agir então nessa direção. Agir de acordo, acima de tudo, com o que Deus tem para as nossas vidas. Em terceiro lugar, a gente precisa buscar viver na nossa vida antes de nos tornarmos líderes. É sermos o exemplo, sermos o bom testemunho. Porque sempre que a gente é alçado à liderança, a gente é cobrado. Vocês veem alguém cobrando alguém que está sentadinho lá no banco quietinho? Tem um irmão aqui, né? É bem quietinho na igreja, ninguém cobra ele. Por quê? Porque não se manifesta. Não se manifesta. Então, quando a gente vai para uma posição de liderança, a gente vai ser cobrado. Então, a nossa vida ela vai ser muito mais olhada. Lucas, capítulo 7,
versículo 22 e 23. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Glória a Deus. Então Jesus estava dizendo aqui, ó, estou fazendo isso. João Batista mandou pedir, é esse o Messias que há de vir? Jesus diz, ó, fala o que está acontecendo aí. Então eu falo assim, as pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver. Porque às vezes senão eu vou cobrar algo que eu não faço. Como é que eu vou cobrar algo que eu não faço? As pessoas vão me credibilizar? Se você diz seja pontual e eu não sou pontual. Se a pessoa diz assim, você tem que orar, mas a pessoa não ora. Tem que ler a Bíblia, mas a pessoa não lê a Bíblia. Será que ela tem credibilidade? Então nós precisamos ser o exemplo, nós precisamos viver na nossa vida. Em quarto lugar, precisamos entender que os conflitos vêm dos relacionamentos e não de posicionamentos. Lucas capítulo 9, versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Glória a Deus. Estavam indo onde? Em todo lugar. Eles estavam se relacionando com as pessoas. Então, um líder precisa ter relacionamento. Óbvio que também com isso vai vir conflitos. Não tem pessoas que dizem, ah, mas eu estou na igreja, agora às vezes vem um conflito. Mas claro, às vezes está lá no mundo quietinho, não tem conflito mesmo. Mas quando a gente entra em relacionamentos, os conflitos virão. E nós, como líderes, nós precisamos entender isso. E ser maduros para lidar com essas circunstâncias, com essas situações. Então precisamos entender isso de uma forma clara. Em quinto lugar, os líderes precisam reabastecer a si mesmos. Marcos 1, do 35 ao 38. Eu aceito um café. 31. 1, do 35 ao 38. Já te sirvo. Falava ele ainda quando chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram. Acho que tu abriu errado. Marcos 5. Marcos 1, do 35 ao 38. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Amém? Então, eu preciso me abastecer. Como é que eu me abasteço? Como é que nós, como líderes, devemos nos abastecer? Como líderes cristãos? Na Bíblia e no que mais? Leitura e oração. E oração. E jejum. Então nós precisamos entender isso. Se nós não abastecermos a nossa vida, eu quero um pouquinho de açúcar. Uma colherzinha só. Se nós não nos abastecermos, alguém que já ficou sem combustível no carro, o que acontece quando um carro termina o combustível? Para de andar. Então o que acontece conosco quando nós paramos de nos abastecer? Nós vamos parar de andar. Nós vamos parar de avançar. Então nós precisamos buscar nos encher mais a cada dia da presença do Senhor. Se nós vamos buscando aqui textos bíblicos, nós vamos ver que Jesus fazia isso recorrentemente. E às vezes algumas coisas que as pessoas não entendem,
é que os milagres que Jesus fazia não era porque ele era Jesus, não era porque ele era o Filho de Deus, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Que às vezes as pessoas não conseguem fazer a separação da divindade e da humanidade de Jesus. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e tomou uma forma de homem. Então ele era homem quando ele estava aqui nessa terra. Como que ele fazia milagres? Como que ele fazia sinais? Ele tinha intimidade com o Espírito Santo. E às vezes nós queremos que tantas coisas aconteçam, mas não estamos buscando essa intimidade, não estamos buscando essa presença de Deus. E hoje é tão fácil nós nos distrairmos, né? Vamos pegar aí as mídias sociais, às vezes quanto tempo talvez roubam das nossas vidas. Sem nós percebermos. Já aconteceu assim, às vezes de pegar ali e ficar mexendo, só mexendo à toa. Quando eu vi, às vezes tinha passado meia hora. Misericórdia. Não que a gente não possa olhar. Mas veja um tempo assim que não foi aproveitado para nada, não foi proveitoso. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Precisamos buscar, acima de tudo, em Deus, né? Ser cheios de Deus todo dia, para que possamos fluir, porque a gente dá aquilo que a gente está cheio. A gente fala daquilo que a gente está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. Amém? Sim. Então, ore mais, leia mais a Bíblia. Jejue mais. Em sexto lugar, grandes líderes são chamados para um grande comprometimento. Mateus 10, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, vos açoitarão nas suas sinagogas. O que esse texto aqui está dizendo? Que muitas vezes vão pegar homens, mulheres de Deus e eles vão sofrer. E aqui está falando que é na igreja deles, né? Na sinagoga. Então, eu preciso entender que eu tenho que estar comprometido. Senão eu não suporto. Verdade ou não? Se a gente não está comprometido com uma causa, é muito mais fácil a gente abandonar a causa. É a historinha lá do porco e da galinha, né? Para fazer o ovo com bacon. A galinha só participou, botou o ovo. O porco, para ter o bacon, morreu, se comprometeu. Então, nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que entender isso, que nós somos chamados a um grande comprometimento. Muitas vezes nós vamos ter que nos negar a nós mesmos, vamos ter que nos humilhar muitas vezes, vamos ser humilhados muitas vezes, mas não podemos desistir. Temos que continuar avançando. Por isso a importância, aí eu volto lá para o 2, por isso a importância de saber o meu propósito. Por quê? Porque se eu sei o meu propósito, eu sei que aquele sofrimento vai me levar ao destino. Agora, se eu não sei o propósito, o meu sofrimento, eu vou dizer, para que eu estou sofrendo? Será que se Jesus não soubesse que ele tinha que morrer na cruz, ele ia aguentar ser açoitado? Mas ele sabia que ele precisava daquilo. Então, às vezes, vai acontecer conosco também. Por isso a importância do comprometimento. Por isso a importância do texto que abrimos aqui falando, né, que cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. É fácil nós negar a nós mesmos? Quantas vezes, né, nós temos vontade de fazer a vontade da carne mesmo? Quantas vezes você já não amanheceu de manhã sem vontade de trabalhar? Oh. Então, agora se eu tenho um compromisso, o que eu faço? Eu levanto mesmo sem vontade. O comprometimento de um grande líder, ele precisa ser assim. Às vezes a gente vai ter que ir mesmo contra a vontade, mas vai ter que permanecer firme, avançando, no nome de Jesus. Amém? Então, que sejamos comprometidos.
Em sétimo lugar, precisamos mostrar segurança quando estiver lidando com questões difíceis. Marcos capítulo 11, do 27 ao 33. Marcos 11, do 27 ao 33. Vieram de novo a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciões, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhes Jesus: eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me. Pois eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ao que eles arrosavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá: então por que não o crestes? Mas diremos porventura dos homens? É que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Replicou-lhes ele: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Amém? Jesus foi inteligente para dar essa resposta? Sim ou não? Sim. Então nós também precisamos ser que nem Jesus, ser seguros ao lidar com situações difíceis, porque líder precisa lidar com situação difícil. Não é assim lá na tua empresa, às vezes, Rosana? Na tua, né? Na empresa que você trabalha. Não é assim, Josi, às vezes? Minha Josi, não é assim? Wilson, não é assim, às vezes? Então, às vezes nós vamos ter que lidar com situação difícil. E nós vamos ter que saber lidar com elas. Sem perder a compostura, como diz outro, se mantendo no alto domínio e fazendo aquilo que é necessário fazer. Em oitavo lugar, a credibilidade vem da satisfação de necessidades e da resolução de problemas. Lucas 5, do 12 ao 15. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E toda a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Amém. Então, Jesus resolvia o problema das pessoas. Ele ia em busca das necessidades das pessoas. Um líder também. Um líder precisa trabalhar para ajudar as pessoas nas suas necessidades. Gosto sempre de salientar, quando eu falo de necessidade, que necessidade não é vontade. Porque as pessoas têm muitas vontades, mas poucas necessidades. Essa é a verdade. Mas é que as pessoas confundem vontade com necessidade. Por exemplo, eu tenho necessidade de ter um iPhone 20. Não sei se existe iPhone 20. Acho que não. Não, sim. É uma necessidade minha? Ou é uma vontade? Vontade. Uma vontade. Então a gente precisa saber diferenciar isso. Ah, eu quero comer camarão, mas só tem picanha para comer em casa. E daí? Eu tenho, É o arroz. eu tenho necessidade de comer o camarão? Eu tenho vontade.
Então tem muitas pessoas que confundem necessidade com vontade. Esse é o grande problema. Necessidade é algo que realmente a pessoa não vive sem. Ela está sem roupa. Ela precisa de roupa? Precisa. Nós precisamos ajudar. A pessoa está doente, já foi nos médicos, já foi desenganada, não teve jeito. Nós temos autoridade para orar por ela. No nome de Jesus. E elas podem ser curadas. Todas vão ser curadas? Talvez não. Se dependesse de mim, todo mundo que orava que estava doente ficava bom. Mas já orei por pessoas que foram curadas, como eu já orei por pessoas que não foram curadas. Porque a minha vontade, a minha oração é como a Bíblia diz, em parte cremos, em parte profetizamos. Mas o determinar vem de Deus, não vem de nós. Amém? Amém. Em nono lugar, penúltimo lugar, líderes precisam escolher e desenvolver suas pessoas-chave. Não quer dizer que o líder vai escolher um grupo, como Jesus também escolheu um grupo, para desenvolver eles. Vamos abrir Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, Jesus escolheu 12. Jesus pregava para multidões. Milhares de pessoas iam até Jesus para ouvir a sua palavra, para receber a sua oração, para tocarem nele. Mas ele escolheu pessoas para desenvolvê-las. Nós, como líderes, nós temos que entender isso. Se nós queremos abraçar a multidão, nós vamos perecer. Porque a Bíblia mesmo mostra a história de Moisés, que queria resolver o problema de todas as pessoas e estava perecendo, e o povo estava perecendo. E aí o Jetro, seu sogro, veio e disse, separem grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, coloca chefes para liderar. E o que eles não resolverem, então eles trazem para você. Então, se nós pensarmos na visão celular no modelo dos 12, é assim. Você tem os pastores, eles chamam a primeira equipe de 12, depois eles vão chamar outra equipe. Por quê? Porque daí você foca naqueles que você vai ver crescer e vai trabalhar com eles. Esse é o papel nosso como líder, é desenvolver essas pessoas. Se nós pegar o apóstolo Paulo também, desenvolveu alguns, ele pregou para muitos, mas ele pegou alguns para estarem mais próximos. Então, como líderes, nós temos que entender isso também. Porque se nós queremos abraçar o mundo, nós não damos conta. Eu costumo falar, às vezes, enquanto que as pessoas querem que o pastor cuide de 50 a 100 pessoas. Se não cuidar disso aí, eles acham que o pastor não é bom. E daí eu costumo dizer assim, Jesus cuidou só de 12. O pastor precisa ser melhor que Jesus. Será que o pastor é melhor que Jesus? Então nós temos que ter esse entendimento. Senão nós nos sobrecarregamos, nos cansamos e também não fazemos com que as pessoas cresçam. As pessoas ficam limitadas naquela posição em que estão. E a última, então, para fechar, característica, que nós precisamos ter e entender dos princípios da liderança é que não há sucesso sem sucessor. Como é que eu faço um sucessor? Treinando. Foi o que Jesus fez com os 12. Por que o Evangelho chegou até nós hoje? Porque Jesus treinou 12 pessoas. Jesus não treinou 1000, não treinou 1 milhão de pessoas. Quantas pessoas Jesus treinou? 12. Mas Jesus fez deles sucessores. Jesus teve sucesso, sim ou não? Sim. Mas só teve sucesso porque fez sucessores. Se nós não levantarmos sucessores, se nós não formos líderes que levantam outros líderes para serem maior do que nós, porque Jesus disse que no nome dele nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. Jesus estava dizendo, eu estou enviando gente que vai ser maior que eu, vai ser melhor que eu. Então, como um bom líder, eu tenho que entender isso. Que eu preciso trabalhar na tua vida, Wilson, para que você seja melhor do que eu. Para que você vá mais longe.
porque sem sucessor não há sucesso. Então essas são algumas, né? Teria tantas outras coisas que nós poderíamos citar, mas pensando aqui sobre alguns princípios de liderança. Então, primeiro, que é serviço. Segundo, devemos permitir que os propósitos de Deus tenham prioridade na nossa vida. Em terceiro, precisamos viver na nossa vida antes de nos tornarmos líderes. Em quarto, entender que os conflitos vêm de relacionamentos e não de posicionamentos. Em quinto, precisamos entender que o líder precisa reabastecer a si mesmo. Em sexto, que grandes líderes são chamados a um grande comprometimento. Em sétimo, precisamos mostrar segurança quando estiver lidando com questões difíceis. Em oitavo, a credibilidade vem da satisfação das necessidades. Em nono, líderes precisam escolher e desenvolver suas pessoas-chave. E em décimo, não há sucesso sem sucessor. Amém?